Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada na sua vida, na sua casa, na sua família e tudo aquilo que você colocar a mão, que a bênção e a graça de Deus seja multiplicada em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, nós estamos aqui mais um dia de gravação, onde nós vamos estar falando sobre aquilo que foi pregado ontem nos cultos de quarta-feira, que foi ministrado ontem no culto da Sagrada Família, e eu tenho certeza que esta palavra vai te orientar, eu creio que esta palavra vai te ajudar em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa abrir, assim como as pessoas que vieram à igreja ontem, abrir o coração, e você possa abrir o coração para receber esta palavra em nome de Cristo. Estamos gravando para aquelas pessoas que ainda não podem estar na igreja, as crianças até 13 anos, os idosos acima de 60 e também aqueles que estão no grupo de risco por causa das suas imunidades, que são baixas, Mas em nome de Cristo, Deus há de abençoar, terminar, acabar com todo esse problema, para que a gente possa estar reunido novamente na igreja, para buscar ao nosso Deus. Amém? Vamos lá para a palavra? Vamos meditar hoje, irmão, no livro de Samuel, iniciando no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Primeiro livro de Samuel, 16, 12. A Bíblia diz assim, nós vamos ler no 16, versículo 12, onde o nosso Deus fala com o profeta Samuel, pedindo para que ele vá até a casa de Jessé, o belemita, o pai de Davi, porque Deus fala que dentre ali os filhos de Jessé, Deus já se aprouve de um rei para governar no lugar de Saul. Ali a gente sabe que Davi ia ser ungido, Todos os irmãos de Davi passam diante do profeta, mas Deus não confirma nenhum. Quando passa todos os irmãos de Davi, que acaba os jovens que ali estão, pergunta o profeta ao pai de Davi, mas não tem mais nenhum filho, acabou-se todos? E ele diz, não, ainda tem um mais novo, ainda tem um menor, e ele está no campo apacentando as ovelhas. E o profeta diz, então manda chamar, porque nós não assentaremos nessa mesa enquanto ele não vier aqui. Aí a palavra de Deus diz no versículo 12, então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E diz o Senhor, a Samuel, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E é essa mensagem que eu quero trazer a você. A palavra de Deus diz que quando Samuel unge com azeite, a palavra de Deus diz que ali o Espírito de Deus se apodera de Saul. O Espírito de Deus se apossa do corpo de Davi. Davi, ele se torna um homem cheio ali do Espírito de Deus. Eu estava até comentando ontem que quando Deus ele decide ungir Davi para ser o novo rei de Israel, Saul ainda estava no trono, Saul ainda governava. Mas algo que ele fez desagradou a Deus a ponto de Deus querer ungir um outro homem para posteriormente estar colocando no lugar de Saul. A Bíblia diz que até o Espírito de Deus sai de Saul. E a gente percebe que o Espírito de Deus sai de Saul, e a gente percebe que quando Davi é ungido, o Espírito de Deus se apossa ali do corpo de Davi. Eu estava comentando com as pessoas da igreja ontem, quando nós aceitamos Jesus verdadeiramente como Salvador da nossa vida, nós já recebemos ali a presença do Espírito Santo em nossa vida. Muitas pessoas falam assim, pastor, mas como que eu aceitei Jesus e ainda não falo em línguas? E eu estava explicando para as pessoas da igreja que falar em línguas é um dos dons do Espírito. Mas quando nós aceitamos verdadeiramente Jesus como Salvador da nossa vida, o Espírito de Deus já está sobre a nossa vida, assim como aconteceu com Davi, quando ele foi ungido. E aí nós vamos agora em 1 Samuel capítulo 18, nós estamos no 16, nós vamos no 18, no versículo 5 a Bíblia diz assim, e saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul pôs sobre a gente de guerra, e ele era aceito aos olhos de todo o povo,
e até os olhos dos servos de Saul. Foi uma outra passagem para complementar a nossa história, a nossa palavra de hoje. A Bíblia diz ali que logo depois que ele é ungido, ele vai com a guerra, ele vence o gigante. Saul vê que ele tem algo especial e Saul coloca ele como o comandante do seu exército. A gente percebe, coloca um comandante do seu exército. E o que me chama a atenção é que quando nós temos o Espírito de Deus, quando nós somos guiados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, tudo que a gente fizer, como diz aqui a palavra, nós vamos nos conduzir, nós vamos fazer com prudência. Não só fazer com prudência, como também seremos aceitos aos olhos de todo o povo, porque todos verão que nós somos cheios sim do poder de Deus, cheios sim da presença do Espírito do Senhor. Nós vamos dar mais um pulo, agora 2 Samuel capítulo 5, agora nós estamos em 1 Samuel 18, nós vamos agora para 2 Samuel capítulo 5, e no versículo 1 diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, o povo está dizendo, eras tu que saías e entrava com Israel. E também o Senhor disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. Aqui chama atenção por quê? Porque agora Saul já não governa mais. Saul, havia morrido aqui, em uma batalha que ele foi contra os filisteus, e quando ele morre, há ali uma pequena divisão, porque o povo de Israel ainda não aceita Davi como rei, mas o povo de Judá já faz ele como rei. Quando o povo de Israel vê que Davi está guerreando as guerras de Judá, está vencendo, que Deus é com ele, que ele é cheio do Espírito Santo, o povo de Israel vem até Davi e fala: olha Davi, nós achamos melhor ungir você também rei sobre Israel, já que você é rei sobre Judá. E a gente tem visto que Deus tem sido com você. E mesmo antes de você governar, quando Saul ainda era rei, era você, Davi, que entrava e saía diante do povo. Ou seja, era você que já guerreava as guerras de Israel. Era você que guerreava as guerras do Senhor. E por que Davi fazia tudo isso e todo mundo estava reconhecendo? Porque Davi, o Espírito de Deus, tinha se apoderado do corpo e da vida de Davi. Davi, ele era instruído, ele era direcionado por Deus. Inclusive nós vamos agora no livro de Isaías, capítulo 30, vamos lá? Isaías, capítulo 30, agora, Isaías 30, por gentileza. Deixa eu abrir aqui, Isaías 30, eu li ontem o versículo 21, a Bíblia diz assim, 30, 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu achei fantástico isso aqui. Vou ler outra vez, Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Ou seja, os nossos ouvidos vão ouvir a palavra. Dizendo, este é o caminho. Ou seja, há alguma voz, a palavra que vai nos dar a direção. E a palavra diz, andai nele, no caminho, sem desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. A gente percebe que aquele que é cheio do Espírito de Deus, sempre vai ter uma palavra de Deus por detrás guiando, como se algo apontasse a direção que nós precisamos caminhar, como se algo mostrasse o que devemos fazer, por onde andar, como agir. Isso é o Espírito de Deus, agindo na vida daquele que entrega o seu caminho ao Senhor. Sempre vai ter a direção, por isso que o salmista diz, instruir-te-ei, ensinarei o caminho que deve seguir e eu vou te guiar com os meus olhos. Ou seja, Deus, irmão, quando nós permitimos, Ele vai nos dar a direção. Por isso que Davi saía e entrava com prudência, por isso que ele guerreava as guerras do Senhor, por isso que ele era vitorioso. Por quê? Porque ele sempre ouvia a instrução de Deus.
Ele sempre recebia a direção da palavra do Senhor. E Deus falava, olha, este é o caminho. Deus mostrava para ele. Assim como Deus quer mostrar para você, assim como Deus quer mostrar para mim. Ele não quer que a gente tome as nossas próprias decisões, as nossas próprias conclusões. Por quê? Porque Ele nos deu o seu Espírito, que vai nos conduzir, que vai nos mostrar. Ele está dizendo, este é o caminho, andai nele, e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E quando nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus, irmãos, nós não vamos cair, nós não vamos tropeçar, nós não vamos ter nenhum problema. Mas assim como Davi, seremos conduzidos com prudência e a vitória de Deus sempre estará conosco. Deus sempre estará nos dando a vitória quando nós quando nós estamos direcionados pela palavra do Senhor. Amém? É por isso que Davi sempre foi vitorioso. Mas nós também temos que vigiar muito neste caminho, para que a gente não se desvie dele, para que a gente não permita, irmão, o nosso eu, a nossa carne, o nosso desejo querer nos guiar. Mas sim o Espírito Santo de Deus venha guiar a nossa vida para que tudo possa correr bem. Agora nós vamos voltar em 2 Samuel. 2 Samuel não, eu queria que você abrisse em Gálatas capítulo 5, perdão. Novo Testamento, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Eu já achei aqui, Gálatas 5. A gente ouviu agora em Isaías, no Velho Testamento, dizendo que nós vamos ouvir uma voz que vai nos mostrar o caminho, e essa voz é a voz do Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus usando algum pastor, algum líder, para nos dar a direção, mas através do Espírito. Gálatas capítulo 5, agora no Novo Testamento, fala quase a mesma coisa. Olha que coisa interessante. Gálatas 5, versículo 16, diz assim, digo, porém, andai em espírito, ó, o espírito com letra maiúscula, e não cumprireis a concupiscência da carne. A Bíblia diz, digo, porém, andai em espírito. Você pode ver que o espírito aqui com letra maiúscula, o Espírito de Deus, e não com letra minúscula, o espírito do homem, ou eu brinco às vezes, o espírito de porco, mas tem que ser o Espírito de Deus nos guiando. Ele está dizendo, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência. Concupiscência é o desejo da carne. Quando nós somos guiados, como Davi estava sendo guiado, cheio do Espírito, sendo guiado pelo Espírito e de Deus, ele andava com prudência, ele tomava as decisões certas, andava pelos caminhos corretos, Deus era com ele e ele era abençoado e tinha êxito em tudo aquilo que ele fazia. Em tudo que ele fazia. E a Bíblia está dizendo em Gálatas, se a gente for conduzido, se a gente andar em espírito, nós não vamos fazer o desejo da nossa carne. O desejo da nossa carne é muito perigoso. A Bíblia diz que a carne e o espírito, eles lutam um contra o outro. É uma luta constante dentro de nós. Por isso que ele diz, ouça o Espírito e não desvie do caminho que o Espírito lhe guiar. Nem para a direita, nem para a esquerda. Temos que tomar cuidado com os nossos desejos. Porque muitas vezes os nossos desejos passam por cima do desejo de Deus, da vontade do Senhor, da direção do Espírito. Nós temos que tomar muito cuidado. Pastor, quando que eu sou guiado? Quando que eu ando em espírito? Quando eu ando em conformidade com a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Na palavra. A palavra de Deus sempre vai te dar direção de caminho certo. Por isso que diz o salmista no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, vai iluminar, vai guiar. Jamais tropeçaremos. Vamos enxergar o caminho correto. Então você é direcionado. Você anda em espírito, como Davi estava andando, quando nós damos ouvido à palavra de Deus. Vamos abrir em 2 Samuel 11 agora, vamos voltar lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Vamos ler aí o versículo 1. A Bíblia diz assim, e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon, e cercassem a Rabá,
porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava se lavando, tomando banho, e era mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filho de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Olha que coisa interessante. O Espírito de Deus está sobre Davi. Davi, ele começa a entrar e sair com prudência. Todo o povo reconhece que Deus é com Davi. Davi está fazendo proeza porque está andando na direção de Deus, andando na sua palavra, fazendo a vontade do Senhor. Mas aqui a gente percebe que chega um momento que a Bíblia até declara, que chegou um momento, um tempo em que os reis saem para a guerra. Isso era a palavra, era a direção de Deus. É por isso que eu sempre falo, um líder, sempre que lidera, ele sempre está à frente dos seus liderados. Um verdadeiro líder não é aquele que aponta e manda fazer. Um verdadeiro líder é aquele que faz para dar o exemplo. O verdadeiro líder é aquele que está à frente. Ele não só manda, ele está à frente mostrando como se deve fazer. E Davi era assim. Só que em um momento Davi ele dá um vacilo e ele deixa de cumprir aquilo que ele tinha que cumprir. Porque a palavra de Deus é, no tempo em que os reis saem para a guerra, era tempo de guerrear. Mas Davi deixa ali a direção do Espírito, a direção da palavra, a direção de Deus, e ele busca a sua própria direção, sentindo o desejo de ficar e enviar os teus servos para lutar. Mas o rei teria que estar na frente. Como exemplo, ele precisava estar na frente. Eu até brinquei ontem, até falei com as pessoas ontem da igreja, nós precisamos, irmãos, estar à frente daquilo que Deus nos colocar, porque nós fomos chamados. Nós aceitamos Jesus, nós somos cheios do Espírito. É nós que estamos à frente da nossa família, da nossa casa, e nós não podemos vacilar. Não podemos fazer da nossa forma, fazer a vontade da nossa carne. Por que falar a vontade da carne? Porque a carne tem desejo. Às vezes o desejo dele era deitar um pouco, era dormir um pouco mais, era não sair, era descansar. Ou seja, Davi não estava no lugar onde ele deveria estar, que era na guerra, porque assim era da vontade de Deus. Quantas pessoas têm faltado o culto, irmão, porque às vezes estão cansados, porque às vezes não gostou do culto passado, não sei. E a carne manda a gente ficar em casa, deitado, sentado no sofá, descansar porque está cansado. Mas onde é o desejo de Deus? Que a gente esteja cultuando. Essa é a vontade do Senhor. Ou seja, Davi estava onde ele não deveria estar. Eu estava comentando, quando você quer navegar para longe de Deus, o diabo sempre vai preparar um barco aí para você entrar e navegar para bem longe. É neste momento que a gente se desvia do que Deus quer, que o inimigo prepara uma cilada para nos derrubar. Você pode ver que ele não foi, ficou no palácio, quando foi à tarde ele se levantou, está caminhando no terraço, e parece que o próprio inimigo coloca aquela mulher ali nua. Para quê? Para que a carne de Davi se aguça, para que ele sinta o desejo. Mas eu te pergunto, se ele estivesse na guerra, ele veria a mulher? Será que ele enxergaria a mulher se ele estivesse onde é que ele tinha que estar? E a Bíblia fala que quando ele vê, ele pergunta, quem é essa mulher? Fala, Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o seu soldado. Ele fala, tá. Traz ela. Os servos foram lá e trouxeram. O que ele faz? Ele entra com ela para o quarto e ele se deita com aquela mulher. Eles têm relação íntima. A palavra de Deus diz que ele termina a relação, essa mulher vai embora. Passa um tempo, ela manda avisar o rei Davi, estou grávida. Ele entra em desespero, acho que ali ele cai em si. E o que ele faz? Mais uma vez, dominado já não pelo Espírito de Deus, mas pela sua carne, pela sua vontade, ele bola um plano. Ele manda trazer o esposo dela, que estava na guerra, um dos melhores soldados que ele tinha, Urias, o Eteu. A Bíblia fala que ele fala para Urias, Urias chega e ele pergunta, como é que está lá na guerra? Tá bem, como é que está Joab? Como é que está o povo? Tá tudo bem. Pois é, já que está tudo bem, então tranquilo, pode ir para sua casa, descansa um pouquinho. O que o rei queria? A carne dele bola um plano. Engraçado que a Bíblia diz que um abismo sempre vai trazer um outro abismo, sempre vai chamar um outro abismo.
Entenda uma coisa, quando você deixar de ser guiado pelo Espírito, a sua carne vai fazer você errar. Mas quando você errar, vai diante de Deus, conserte, peça perdão. Não permita que isso se estenda, ou que você conte uma mentira ou invente uma história da sua carne para que tampe aquilo ali, porque vai só crescer o seu pecado. E a Bíblia diz que Davi, ele manda o soldado ir para casa, e o soldado não vai. Sai da presença do rei, mas não vai para casa, porque ele fala para o rei: como é que pode? A arca do Senhor está lá na guerra. O meu general está lá na guerra. Os meus amigos estão na guerra. E eu vou ir para casa para deitar com a minha esposa? Não, eu não posso fazer uma coisa dessa. Olha, parece que era Deus, o Espírito de Deus, falando através da boca desse homem para ver se Davi acordasse. E ele não vai para casa. Quando é no outro dia de manhã, dá um anúncio a Davi: Davi, Urias não foi para casa. Mas como não? Ele tem uma outra ideia carnal. Ele faz um banquete, traz Urias para comer com ele, e a Bíblia diz que ele embebeda, ele embriaga Urias, o seu soldado. Urias já bêbado, ele fala: agora vai, Urias, para casa, vai se deitar, vai se divertir com a sua mulher. A Bíblia diz que Urias não vai, sai da presença do rei, mas se deita na frente da porta do palácio. Quando é no outro dia, está ele deitado, o servo diz: Urias não foi para casa, ele está sentado ali, está deitado na porta do palácio. O que o rei queria desde a primeira oportunidade? Que ele fosse para casa, se deitasse com a sua esposa, para que quando a criança nascesse, ia falar: foi daquele dia que eu vim da guerra e me deitei com a minha esposa. Só que Deus não permitiu que ele fosse. Davi teve uma ideia, a mais maligna de todas, até mesmo o adultério, mais maligno de todas. A Bíblia fala que Davi escreve uma carta, entrega na mão de Urias, e Urias leva a carta na mão para o general Joabe. Quando Joabe, o general, pega a carta que abre, está ali, Davi escreve para ele: Joabe, coloca Urias na frente da batalha quando a batalha se engrossar. Na batalha, na pior batalha, quando tiver mais difícil, você coloca Urias na frente e o exército você manda recuar. Ou seja, o homem ia lutar sozinho contra o exército inimigo. E assim foi feito. E a Bíblia diz que Urias é morto pela espada dos inimigos. Urias morre, chega a notícia. Passam uns dias, o que Davi faz? Davi pega a esposa de Urias, que morreu agora na guerra, e traz para dentro da sua casa e se casa com ela, assume a mulher e assume a criança. Aos olhos daquele povo ia falar: nossa, como que o nosso rei é uma bênção, como que o nosso rei é dirigido por Deus. Até então ele era, mas o povo não sabia. Mas o nosso Deus, ele via, o nosso Deus enxergava todas as coisas. E a Bíblia fala que Deus envia o profeta para repreender Davi. Chega o profeta Natan e conta uma história para Davi, de um homem que tinha muitas vacas, muitas ovelhas, e de um empregado deste homem, um servo deste homem que tinha apenas uma ovelhinha. É claro que está fazendo uma alusão entre Davi e o que foi feito com Urias. Esse rico que tem muitas vacas e muitas ovelhas era Davi, e esse que tinha apenas uma ovelhinha era Urias. E o profeta diz: aí, rei, veio um homem de longe para visitar o homem que era rico. Ao invés dele pegar e matar para preparar para o visitante uma das vacas, das ovelhas daquele rico que era muito, não. O rico deixa deles que tinha muito e pega a única ovelhinha, a única cordeirinha daquele homem pobre e mata e prepara para o seu convidado. A Bíblia diz que quando o profeta fala isso para o rei sem saber do que ele estava falando, né? Porque já não tem mais aquela direção do Espírito, a Bíblia diz que ele fica irado. Davi fica irado e diz: digno de morte é o homem que fez isso. E ele tem que pagar quadruplicado. Por ter feito isso, ele tem que ser, além de pagar 4 vezes mais, ainda tem que ser morto. Quando Davi dá a sentença, com a sua própria boca, o profeta diz: você é esse cara. Foi você que fez isso. E Davi entende e diz: eu pequei contra o Senhor. Eu errei. E o profeta fala assim: mas Deus é misericordioso. Você errou, mas ele traspassou o teu pecado. Você não vai morrer por ele. Porém, a espada não sairá, ou seja, a morte não sairá da sua casa. Ou seja, como Davi falou assim, ele pagou 4 vezes. A Bíblia diz que o filho que nasceu de Batseba, morreu. Ficou doente e morreu. A Bíblia diz que um dos seus filhos, mais velho, Aminon,
se apaixona pela irmã, pela própria irmã, e vai lá e a estupra. 2. O outro irmão, se sente enciumado pela irmã que foi estuprada. E para honrar, para vingar a honra da sua irmã, o próprio irmão vai lá e mata o irmão que estuprou a irmã. 3. E depois o próprio filho que matou o que estuprou a irmã, se rebela contra Davi, toma o seu trono por um determinado tempo, e o general de Davi vem e mata esse que tomou o trono de Davi e que havia matado o filho que estuprou a irmã. 4 vezes. O profeta disse, olha, a espada não vai sair da sua casa. Quando nós somos guiados, direcionados pelo Espírito, nós não vamos cumprir, fazer o desejo da nossa carne. Porque se a gente deixar de obedecer o Espírito, obedeceremos a nossa carne e a nossa vontade. A nossa vontade vai nos fazer errar. E nos fazendo errar, o pecado vai destruir não só nós, mas também o nosso lar, a nossa casa, a quem nós temos orado, a quem nós temos clamado a Deus. Não permita nunca, jamais, o pecado entrar na sua vida. Continue sendo de Deus. Continue sendo guiado pelo Espírito, porque com prudência o Espírito te guiará e você será uma bênção em todos os lugares, na igreja, no seu trabalho, na comunidade, dentro da tua casa. Você será uma bênção, porque Deus te honrará, Deus te abençoará. A palavra de Deus diz que Paulo deixou escrito, através do Espírito do Senhor, não é possível a gente começar pelo Espírito e acabar pela carne. Lembre-se, por isso que Deus sempre fala, volte ao primeiro amor. Não permita esse temor se afastar, se apartar de ti. Continue no Espírito, continue sendo direcionado pelo Espírito de Deus. Amém? Espero que esta palavra tenha falado com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que diante do Senhor, meu Pai, nós nos colocamos e nós agradecemos, meu Deus, ao Senhor pela tua palavra. Que este entendimento possa ter impactado, meu Deus, ao nosso coração. Que onde esta palavra chegar, possa ter um conserto. Que onde esta palavra chegar, as pessoas possam se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e voltarem a ti para serem direcionados, meu Deus, pelo teu Espírito. Pai, lâmpada para os nossos pés. Meu Pai, é a tua palavra. Luz para o nosso caminho. Louvamos ao Senhor, meu Pai, por esta oportunidade de ministrar o teu Evangelho, de ministrar a tua palavra àqueles que necessitam de uma direção, meu Pai, do teu Espírito. Pai, não permita que nós venhamos ser guiados pela nossa carne. Queremos ser guiados pelo teu Espírito, para que venhamos ter êxito, meu Pai, em tudo aquilo que a gente fizer, em tudo aquilo que a gente colocar a mão. Seja repreendido, meu Deus, este espírito maligno, meu Deus, que fala ao ouvido, ao coração, à mente das pessoas, levando as pessoas a errar. Pai, não permita, seja frustrado todos os planos do inferno. Que a vida e a casa desta pessoa seja alcançada e que ela seja abençoada pela tua presença, pelo teu Espírito, ela seja capacitada. E tudo que acontecer seja para a glória do teu nome. Mas eu abençoo esta casa, eu abençoo esta pessoa, esta família, para a tua glória, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe as suas coisas, que Deus abençoe tudo aquilo que você colocar na mão, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Tchau, abençoados.